E aí, galera, beleza? Mudança de planos, como vocês podem ver, né? Bom, vocês vão escutar cachorro latindo, tá? Porque eu tô em casa, tenho cachorro, a vizinha tem cachorro e o cachorro da vizinha briga com o meu cachorro, claro, pela janela, né? E é uma loucura aqui. Mas enfim, voltando ao tema, teve um professor, né, que estava ensinando essa matéria para vocês, que é a tal da Física B, e ele, por algum motivo, o pessoal teve que sair. Tá? Então eu assumi a frente aí, tá? Não se preocupe, eu já ensinei a física B em tipo 2014, 2013, eu acho que eu comecei a ensinar. Comecei com física B. Então, óbvio que eu não lembro quase de nada, né? E eu tive que fazer uma breve revisão comigo mesmo. E então eu fiz esse slide aí para a gente dar sequência, né? Na verdade, parece que vocês já tiveram a apostila 4, mas o que foi passado para mim foi que para fazer uma revisão, né, dessa apostila com vocês, e é isso que eu estou fazendo aqui. Peço perdão que esses slides estão um pouco simples demais, tem assim, uma ausência de animações, tá? Eu tive que preparar meio que rápido durante a semana, não estava com muito tempo. Mas o que importa é que fiquem os conceitos bem claros para vocês, tá? Novamente, qualquer dúvida, me contatem pelo Facebook ou pelo Instagram, mandem fotos do exercício, se vocês tiverem dúvida do que eu falei aqui também, né? A gente volta a recapitular, sem problemas. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Pessoal, então aqui, para a gente revisar, né, começar a revisão, o que que é a tal da hidrostática, né, que é esse tema que a gente vai começar a estudar agora. A definição dela é que ela é parte da física que estuda os fluidos, né? E o que que é um fluido, né? Para ficar mais completo isso daí. O fluido é qualquer gás ou líquido, né? Lembrando ali que na natureza nós temos os sólidos, os líquidos e os gasosos. Então, essa é a parte da física que está estudando o comportamento dos líquidos e dos gases, certo? Ou seja, das coisas que fluem, certo? Por isso que são fluidos, porque eles fluem. Se você colocar um líquido num vasilhame e você mexer com esse vasilhame para lá e para cá, você vai ver que ele vai fluir para lá e para cá. Assim como os gases também, né? Se você colocar um gás ali, um gás que seja visível, obviamente, você vai ver que ele também flui de um lado para o outro, né? O fenômeno do vento também, né? O vento, né, nada mais é quando venta, né? É o ar fluindo de um lado para o outro, né? Então o ar também é um fluido, certo? Porque ele é composto de diversos gases aí. Tranquilo até aqui? Então, a física é a parte que estuda o comportamento desses fluidos, beleza? Então, pessoal, vamos começar com esses dois conceitos aqui bem importantes, né? Que é a massa específica e a densidade. O pessoal confunde bastante os dois, então aqui é para não ficar dúvida, certo? Então, massa específica é sempre de uma substância homogênea, certo? O que é uma substância homogênea? Que ela é uniforme em toda a sua distribuição, certo? Então, por exemplo, pega esse bloco de chumbo aqui que eu desenhei. Se você cortar ele aqui na ponta, esse pedaço que você cortar vai ser exatamente igual à outra extremidade que se você fizer um corte. Por quê? Porque ele é igual, certo? Ele é um bloco totalmente uniforme, beleza? A mesma coisa o ar. O ar, ele também pode ser considerado uma substância homogênea, né? Qualquer parte do ar que você pegar, ele vai sempre ter ele vai sempre ter a mesma distribuição, certo? Ele vai ter praticamente a mesma quantidade de gases, né? As mesmas porcentagens de gases que tem dentro, né, que compõem o ar, beleza? Então é sempre de uma substância homogênea. É, então aqui, qual que é a definição, né, da massa específica? Então você tem o μ, né, essa letra grega aqui que representa a massa específica, que é igual à massa sobre o volume. Então você vai pegar lá uma substância que ela seja homogênea e vai dividir a massa, certo? Então você vai pesar a substância e dividir pelo volume que ela está ocupando, certo? Isso aqui, a dimensão vai ser quilograma por metro cúbico no Sistema Internacional de Unidades, certo? Então aqui, por exemplo, o chumbo tem uns 1.340 kg por metro cúbico. Essa é a massa específica do chumbo. E do ar é 1,21 grama por centímetro cúbico, certo?
Ah, Giovanni, mas aqui não está no sistema internacional. Sim, em muitos exercícios vocês vão encontrar isso, tá? Muitas unidades que não estão no sistema internacional, principalmente falando de massa específica ou densidade, tá? Então, portanto, aqui está a conversão. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 kg por litro, que é igual a 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Ou seja, se você quiser pegar o ar aqui e converter ele de grama, a densidade do ar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, simplesmente multiplique por 1000, né, que é 10 ao cubo, beleza? Desse jeito que você converte de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. E é claro, se você quiser reverter esse processo, né, fizer a conversão contrária, de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, apenas divida por 1000, beleza? Então, essa é a massa específica desses dois caras. Portanto, você pode perceber que a massa específica ela é de uma determinada substância, ela é uma propriedade intrínseca dela, certo? Pois aquela substância, né, então, o chumbo sempre vai ter essa massa específica. Por quê? Porque nós estamos tratando de apenas uma substância, certo? Por isso estamos falando de massa específica. O ar sempre vai ter essa massa específica que é intrínseco dele, certo? E a densidade, Giovanni, como é que funciona a densidade? Bom, a densidade pode ser de um corpo heterogêneo, né? Então, como que é um corpo heterogêneo? Ele é um corpo que eu tirei essa figura aqui lá da apostila, né, que eu achei que representa bem, né, o que seria um corpo heterogêneo. É um corpo que não é uniforme, certo? Vocês podem ver que aqui você tem um bloco, né, que tem uma massa M e ocupa um volume V, só que no meio dele ele está furado ali, né? Tem ar, certo? Ele está preenchido com ar. Portanto, esse bloco aqui, na verdade, ele é composto de dois materiais. Ar, que está passando pelo meio dele, e o material em si do bloco, certo? Portanto, aqui você vai calcular a densidade, certo? Pois esse bloco ele é um bloco heterogêneo, né? Ele tem duas substâncias que compõem ele. Tranquilo? E a densidade, a relação aqui é a mesma da massa específica, certo? Que é igual a massa dividido pelo volume. É exatamente a mesma coisa, por isso geralmente o pessoal confunde um pouco. Mas o conceito é diferente, certo? O conceito é que a densidade é calculada para um corpo heterogêneo, certo? E a massa específica para um corpo homogêneo. Tranquilo? Vocês podem até perceber aqui que a análise dimensional é exatamente a mesma, ok? Portanto, a conversão também está valendo para este caso. Então, para ficar gravado, massa específica é de uma substância homogênea e a densidade é de uma substância heterogênea. Tranquilo? Uma observação importante que eu coloquei aqui, pessoal, que estava na apostila, na verdade, né, é essa aqui de cima. Então vamos ler juntos. Perceba que um sólido oco apresenta uma densidade menor do que a massa específica do material que o constitui. Daí eu coloquei aqui, por exemplo, aqui, ó, o navio, né, e essa imagem desse belo cruzeiro aqui. Saudades férias. Por que o exemplo navio? Veja, do que é constituído basicamente o navio? Ele é constituído basicamente de aço, né? Ou ferro. Vamos pegar ferro, por exemplo, né? Então toda essa parte aqui estrutural dele é constituída de ferro. Giovanni, mas tem outros materiais no navio? Sim, mas digamos que ele seja basicamente construído de ferro, certo? O que acontece se você pegar um bloco de ferro e soltar no mar? Ele afunda, certo? E por que o navio então não afunda? Basicamente, pessoal, porque a densidade do navio como um todo é menor do que a densidade da água e por isso ele flutua. A gente vai chegar lá na matéria, tá? Quando que algo afunda, quando que ele flutua, mas adiantando um pouquinho já, algo vai afundar num fluido se a densidade dele for maior do que aquele fluido e vai flutuar se a densidade dele for menor do que aquele fluido. Então, portanto, o navio precisa ter uma densidade, né, total menor do que a da água do mar, certo? E ele tem. Por quê? Porque apesar dele ser construído de ferro e o ferro ter uma massa específica maior do que a da água, e é por isso que um bloco de ferro afunda, o navio, por outro lado, ele é basicamente constituído de partes ocas,
certo? Aqui você vai ter várias cabines, certo? Aqui é a casa de máquinas, o calado do navio, então ele tem muitas partes ocas, muitas partes com ar lá dentro. E isso faz com que a densidade dele seja menor do que a da água, permitindo com que ele flutue, certo? Então, penso para vocês ficarem com isso na cabeça. Então, sempre quando aparecer um sólido para vocês, por exemplo, um bloco de chumbo que tem um furo no meio dele, a densidade desse bloco que tem um furo, com certeza vai ser menor do que a massa específica do chumbo, certo? Beleza? Aqui embaixo, pessoal, sobre a densidade relativa, é bem simples. Ela nada mais é do que uma razão entre densidades, uma comparação entre a densidade do material A e do material B, certo? Então, aqui a gente lê da seguinte forma, densidade A em relação à densidade B, certo? Densidade do material A em relação ao B, certo? Que é a densidade do material A dividido pelo material B, certo? Caso o exercício aqui, essa observação é bem importante, às vezes o exercício ele não vai trazer para você qual que foi a densidade do material B, que ele calculou a densidade relativa, certo? Então você não vai saber qual que foi o material aqui, ele vai falar só que a densidade relativa de um material X, mas ele não fala em relação a qual material, certo? Então quando ele não falar em relação a qual material que ele calculou essa densidade relativa, você assume que é a água, que tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Tranquilo aqui? Então, sempre que ele não falar com base em qual material ele calculou a densidade relativa, você vai assumir que ele calculou em relação à densidade da água. Tranquilo? Então, pessoal, vamos ver aqui mais um conceito, né? Que é o peso específico. O peso específico, ele nada mais é do que a força-peso do corpo que você está calculando o peso específico dividido pelo volume que esse corpo está ocupando, certo? Então ele é simbolizado aqui pela letra grega ρ, certo? E em cima você vai ter a força-peso, que é m vezes g, todo mundo já sabe, dividido pelo volume que o sólido ocupa, né? Que o corpo está ocupando. Se vocês lembrarem, m sobre v, ele nada mais é do que μ, né? Que é a massa específica do corpo. Então, substituindo aqui, você vai ter que ρ é igual a μ vezes g, certo? Me perdoem, tá, esse desenho esdrúxulo aqui, foi porque eu desenhei à mão, ok? E por último, aqui para a gente acabar o peso específico, só falando da análise dimensional dele, a dimensão que ele vai ter no Sistema Internacional de Unidades é Newton por metro cúbico. Tranquilo? Bom, agora, pessoal, a gente vai falar do conceito de pressão. Desculpa. Que é um conceito muito importante, tá? Não só nessa física, mas creio que nas outras físicas vocês também possam ouvir falar, né, sobre pressão. E nesse curso de Física B, com certeza até o final dele vocês vão ouvir falar de pressão. Então é importante que vocês tenham bem o conceito formado, o que realmente é pressão. E a definição está aqui embaixo. Ela nada mais é do que a razão entre o módulo, certo? O módulo da força normal à superfície, em que está sendo aplicada essa força, e sua respectiva área. Então aqui você tem uma superfície, né, com uma área A, onde você está aplicando uma força perpendicular a essa superfície, né, essa área, uma força F. Para você calcular a pressão que essa força está exercendo sobre essa área, você vai pegar o módulo dessa força F e dividir pela área da superfície. E aí você vai ter a pressão que ela está exercendo, certo? No Sistema Internacional de Unidades, ela vai ter uma unidade de Newton por metro quadrado, que a gente dá o nome de Pascal, certo? Foi uma convenção chamada Newton por metro quadrado de Pascal, que foi um cara que estudou bastante aí a parte de hidrostática. E também não pode esquecer que isso aqui é uma grandeza escalar, certo? A pressão não tem direção e nem sentido. Pressão é pressão, certo? Quando falam para a gente qual que é a pressão que vai estar em determinado local, ou qual que é a pressão né, do seu corpo, né, a sístole, a diástole, lá que o pessoal geralmente mede nos postos de saúde,
Eles não falam se ela está indo para cima, para baixo, para o lado, ou seja, não tem direção e nem sentido, tá ok? Tem apenas módulo, ela é uma grandeza escalar, tanto que para você calcular ela, você pega apenas o módulo da força normal, certo? Então é isso, pessoal, pressão é força sobre área, tá? Aqui, então, pessoal, no caso de você ter uma força inclinada incidida sobre uma superfície, como que você vai proceder, né? Quando você tem uma força que está incidindo obliquamente a superfície A. Você vai utilizar aqueles mecanismos que você já aprendeu lá atrás, né? Que é a decomposição de forças. Por que você vai decompor essa força aqui? Porque você precisa pegar exatamente a força que está, a parte, né, dessa força aqui, que está incidindo perpendicularmente a essa superfície, né, que está incidindo normal à superfície A. Então você vai pegar, vai decompor, vai acabar achando esse Fy aqui, eu coloquei Fy porque essa força está na mesma direção do eixo Y, né? E você vai pegar o módulo dessa força Fy e dividir pela área dessa superfície A. Tranquilo? Então, quando você achar uma força que está incidindo obliquamente numa superfície, apenas decompondo ela, você já consegue calcular a pressão que essa força que incidiu obliquamente está exercendo nessa superfície. Tranquilo? Então, pessoal, para dar exemplo, né, para vocês aqui, o quanto que a força depende, ou melhor dizendo, o quanto que a pressão depende de qual área, né, que a força está incidindo, trouxe para vocês aqui este tamanco. Na verdade não é um tamanco, né? Como é que fala? É um salto alto. Isso, um salto alto. Por que o salto alto? Porque ele tem áreas bem diferentes na parte da frente e na parte de trás. Vamos visualizar aqui a pegada que esse salto alto deixa, que é mais ou menos isso aqui, né? O que a gente pode perceber é que aqui na frente, a área desse sapato ele é bem maior do que a área aqui de trás, correto? Portanto, se ela tem uma área maior aqui, você com certeza vai ter uma pressão menor. Reparem aqui na fórmula, né, na definição da pressão, que a área é inversamente proporcional à pressão, né? Então, quanto maior a área, menor a pressão, e quanto menor a pressão, maior a área, né? Então, se você tiver uma área maior em relação à área de trás, você vai ter uma pressão menor. Agora, do contrário, se você tiver uma área pequenininha, você vai ter uma pressão bem grande, certo? E isso pode ser até visualizado, né? Quem nunca foi num casamento onde você tem uma tia ou uma prima que foi com esses saltos aqui bem fininhos, né? E era, sei lá, o casamento era numa chácara, né? E daí tem aquela grama, assim, principalmente se choveu no dia anterior, o solo fica mais úmido, né? Mais fácil de ser penetrado por esses salto-agulha, né? Que falam. Então, o que acontece? A hora que ela pisa no solo, a pressão que essa área aqui da frente exerce é pequena, não tem muito problema. O problema é quando ela coloca, né, a parte do salto alto ali atrás, né? Que daí você vai ter uma pressão muito grande em cima do solo e ele acaba, né? Esse salto começa a entrar para dentro da terra, certo? Daí tem que tirar lá o sapato logo antes que enterre até em cima ali, né? O salto agulha da moça. Outro exemplo bem comum é o prego, né? Por que o prego é desse formato? O prego ele tem aqui na sua extremidade, onde você coloca ele, né, na madeira para começar a pregar, ele tem uma superfície cônica, né, uma forma cônica aqui, né? Por quê? Porque a gente tenta diminuir essa área aqui, que é onde vai começar a ser penetrada, né, na madeira, a menor área possível, certo? Para que a pressão seja bem grande e o prego entre sem nenhum problema, né? Que ele perfure a madeira sem nenhum problema, correto? E aqui, é claro, a gente tenta deixar uma área maior para que a pressão aqui seja menor da cabeça do prego no martelo.
E aí, pessoal, a gente chega no conceito de pressão hidrostática, certo? Ou seja, a pressão de um líquido parado, né? Hidrostático, né? Então, você considera aqui uma coluna de um líquido que contém o volume V, em uma coluna de altura H, e onde você tem aqui também uma área A, né? Onde essa coluna desse líquido está apoiada. Então, tomando lá a pressão sendo igual a força sobre a área, que foi o que a gente acabou de ver, a pressão que esse líquido está exercendo, né, na sua base vai ser o peso desse líquido dividido pela área aqui da base. Concordam comigo? Então, substituindo aqui o peso, né, é m vezes g, correto? Então, m vezes g, né, a massa desse líquido vezes a aceleração gravitacional, dividido pela área, vai ser igual à pressão que esse líquido exerce na base aqui, né, desse reservatório. Sabendo que volume é igual a área vezes a altura, né, para você saber o volume desse cilindro aqui, você tira a área desse círculo aqui de cima e multiplica pela altura, correto? Então a gente substitui aqui na fórmula, né, fazendo com que, primeiro, antes disso, né, a gente isola a área, então vai ficar V sobre H, e aí sim a gente substitui ela aqui nessa forma. Então a gente vai ficar com M vezes G vezes H dividido por V. E lembrando que massa específica é igual a massa dividido pelo volume, que é exatamente o que você tem aqui, certo? Massa dividido pelo volume. Portanto, você substitui esse m dividido por v por μ. Portanto, a pressão hidrostática exercida por esse líquido nesse reservatório, né, essa coluna desse líquido, vai ser igual a μ vezes g vezes h, certo? Então, pessoal, toda vez que a gente falar de pressão da coluna de um fluido, né, seja ele um líquido ou um gás, a gente basicamente vai pensar nessa fórmula aqui, certo? Essa fórmula aqui ela é importante, né, e é mais fácil de lidar porque você está lidando com a massa específica do líquido, certo? Você não precisa saber qual que é a massa de líquido ou massa de um gás que tem dentro do reservatório. Então fica muito mais fácil de trabalhar com ela, certo? É por isso que a gente fez essas mudanças aqui, pelo simples fato de que fica muito mais fácil de você saber qual que é o fluido que você tem ali dentro, e com isso você consegue conhece, né, a massa específica da substância com que você está lidando. A força, né, melhor dizendo, a aceleração gravitacional, ela também já é conhecida no local, e a altura é muito fácil de medir. Então por isso que a gente chega nessa fórmula aqui para calcular a pressão exercida por uma coluna de fluido, tá? Vamos falar aqui então, pessoal, de pressão atmosférica, né? Como que funciona quando a gente fala, né, de pressão atmosférica? O que quer dizer isso? Bom, aqui a gente tem uma coluna de ar, certo? Que a gente pegou na atmosfera. Aqui a gente tem as moléculas, tá? Representado por esses pontinhos brancos aqui. Conforme você vai subindo a altitude, a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso, você vai ter uma presença menor de moléculas aqui. E é isso que torna o ar rarefeito, tá? Ar rarefeito nada mais é do que uma baixa presença de moléculas de ar nesse ambiente, tá? Isso que é o tal do ar rarefeito. Um ar com uma baixa densidade, né? E aqui embaixo você tem uma alta densidade de moléculas. E as moléculas que se aproximam do solo aqui, elas colidem com o solo. Então elas vêm aqui, colidem e voltam a vagar aqui pelo espaço aberto, certo? É isso que acontece milhares de vezes, certo? Então a pressão atmosférica é essa soma, né, da força que essas moléculas imprimem ao se colidir aqui com o solo, né? Então a força que essas moléculas imprimem ao colidir com o solo, dividido pela aquela área da onde elas colidiram com o solo, certo? Então, você somando essas milhares e milhares de colisões, né,
a pressão individual de cada uma delas, que vai ser a pressão atmosférica. Tranquilo? Aqui é para a gente exemplificar como que a pressão atmosférica se comporta à medida que a gente sobe a altitude, né? Muita gente fica com dúvida se a pressão aumenta ou ela diminui conforme a gente sobe numa montanha, por exemplo. Então aqui acho que fica bem ilustrativo para a gente, né? Então, a mesma coluna de água, não, perdão, a mesma coluna de ar que a gente acabou de falar, temos duas agora. Uma aqui é o nível do mar, né? Sea level, nível do mar, e aqui o nível da montanha, lá no pico dela, certo? Então aqui a gente vai ter uma pressão maior ao nível do mar. Por que maior ao nível do mar? Porque você tem uma coluna de ar maior, concordam comigo? Aqui você vai ter uma coluna de ar maior, certo? E é justamente até por isso que o ar aqui é mais concentrado, mais denso, né? Porque você tem uma coluna de ar empurrando é, todo esse fluido aqui, né, que é o ar, para baixo, certo? Por isso você tem essa concentração maior e, portanto, aqui vai ser uma pressão maior. Agora, se você sobe lá, chegando até aqui ao pico da montanha, primeiro que o ar é mais rarefeito, certo? Justamente porque você tem uma coluna menor empurrando todo esse ar aqui para baixo, certo? E também você tem uma quantidade aqui, né, uma quantidade de massa de ar menor para fazer essas colisões, aquelas colisões que a gente tinha falado há pouco, né? Então, aqui você tem uma coluna de ar menor do que ao nível do mar e, portanto, a pressão atmosférica aqui em cima, aqui na montanha, ela vai ser menor do que ao nível do mar. Então, sempre quando você aumentar a altitude, você sempre está diminuindo a pressão, certo? Elas são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a altitude, né, aqui na atmosfera, menor vai ser a pressão que você vai encontrar. E ao contrário de quando você estiver, né, diminuindo a altitude, né, ou seja, chegando cada vez mais próximo ao nível do mar, a pressão vai ser maior. Então, para quem desce aqui a Serra do Mar, lá na praia, a pressão é maior do que aqui em Curitiba, certo? Porque a gente tem cerca aí de 1.000 e poucos metros de diferença entre o nível do mar, né, e aqui o Planalto onde Curitiba se encontra, certo? Então, pessoal, aqui a gente vai falar da experiência que Torricelli fez, tá? Foi um outro cara que estudou também a questão da pressão, né? Pressão atmosférica. A experiência que ele fez foi basicamente pegar um tubo, certo? Um tubo de 1 metro, encher ele totalmente de mercúrio, certo? E tampar lá a ponta dele, certo? E depois ele pegou e mergulhou esse tubo num recipiente que também continha mercúrio, certo? Ele só soltou aquela extremidade que ele estava segurando quando ele já estava totalmente mergulhado lá dentro, de forma que nenhuma molécula de ar entrou dentro desse tubo, certo? E quando ele mergulhou lá, depois de já estabilizado tudo, ele viu que esse líquido desceu, né? Que o mercúrio tinha descido um pouco, desde que depois que ele destampou o tubo lá dentro do recipiente. Então, aqui dentro, ele só podia ter vácuo, certo? Ele só podia, uma vez que nenhuma molécula de ar entrou aqui dentro, ele só poderia ter vácuo aqui dentro. E medindo essa altura que ficou dessa coluna de mercúrio, ele mediu 76 centímetros, ou 760 milímetros, né? Tanto faz, aí convertendo, certo? E a partir disso, ele sabia que a pressão atmosférica equivalia a uma pressão de uma coluna, né, de 760 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão atmosférica. Por quê? Porque essa é a pressão necessária para fazer com que esse líquido aqui, ó, não desça mais do que essa medida aqui que ele mediu, certo? Porque a pressão atmosférica está exercendo pressão aqui nesse recipiente de forma que ele fique estável, segurando essa coluna de mercúrio, certo? Por isso que ela não desce mais,
justamente porque a pressão atmosférica está empurrando a superfície aqui do Mercúrio para que ela estabilize em 76 centímetros, certo? Portanto, a pressão dessa coluna é igual à pressão atmosférica, onde o Torricelli estava. Então, pessoal, com a experiência de Torricelli, é possível, né, com os dados que essa experiência gerou, a gente calcular a pressão atmosférica. Então, quais são os dados, né? A gente tem aqui 76 centímetros de coluna de mercúrio, certo? E a gente sabe que a pressão num mesmo patamar, ou numa mesma altitude, para dois pontos diferentes que estejam nessa mesma altitude, vão ser iguais. Então, esses pontos aqui que estão na mesma altura, eles vão ter a mesma pressão. Isso talvez seja algo que vocês ainda não conheçam, mas acho que vai ficar mais evidente na próxima aula. Mas por enquanto, confie em mim, certo? Para pontos que estão na mesma altura, certo? O P1 e o P2 aqui no caso estão no mesmo nível, que é o nível da superfície do Mercúrio aqui, eles, portanto, têm a mesma pressão, tá? Esse é um princípio. Então, P1 é igual a P2. E o P1, ele é a pressão atmosférica, certo? Porque todo esse recipiente aqui, todo esse aparato, ele está aqui, né, na atmosfera. E P2 é justamente a coluna de mercúrio. Então, a gente tem 76 centímetros de mercúrio aqui. Então, a gente sabe que a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de mercúrio. Tranquilo? Com isso, a gente consegue ir um pouquinho mais além. Então, a gente tem a altura da coluna, certo? Que é 0,76 metros, ou 76 centímetros. A aceleração gravitacional, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a massa específica do mercúrio, que é 3,6 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Então, a gente sabe que a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de mercúrio. Logo, pressão atmosférica é igual a μ vezes G vezes H. Lembra que a gente deduziu essa fórmula lá nos slides anteriores? Isso aqui, a pressão de 76 centímetros de mercúrio nada mais é do que uma coluna de um fluido, certo? Que pode ser calculado, como a gente já sabe, multiplicando a massa específica do fluido vezes a aceleração gravitacional vezes a altura dessa coluna. Então, a pressão atmosférica é igual a μ vezes G vezes H, que é igual a μ, que é 3,6 vezes 10 ao cubo, vezes a aceleração gravitacional, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes 0,76, né, que são os 76 centímetros lá da experiência, né, do experimento de Torricelli. Isso aqui tudo dá 1,013 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ou seja, aproximadamente 10 a quinta pascals, né, que é a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica no sistema internacional é 10 a quinta pascals, certo? Ou 76 centímetros de mercúrio, né, fora do sistema internacional, mas uma unidade mais prática para a gente. Agora, se a gente pegasse esse experimento e fizesse ele com água, né, então, levando em consideração a massa específica da água, você teria novamente pressão atmosférica igual a μ vezes G vezes H. Agora a gente sabe que a pressão atmosférica tem esse valor aqui, né, devido ao experimento. Colocamos aqui no lugar da pressão atmosférica aquele valor que a gente já conhece, que é igual a 10 ao cubo, que é justamente a massa específica da água, vezes a aceleração gravitacional, que é 9,8, vezes H, para a gente saber qual que é a altura máxima, né, que poderia chegar aí a essa coluna de água, que é igual a 10,33 metros. Então, a pressão atmosférica tem equivalência de uma altura de 10,33 metros de água, certo? Portanto, pessoal, a equivalência, né, entre as unidades de pressão atmosféricas é a seguinte: a pressão atmosférica vai ser igual a 1 atm, que também é uma unidade aí utilizada, né, quer dizer uma atmosfera. Então, padronizando, né, a pressão atmosférica a nível do mar é 1 atmosfera, que é igual a 76 centímetros de mercúrio, pelo experimento de Torricelli, ou 760 milímetros de mercúrio,
que é aproximadamente 10 a quinta pascals, que é aproximadamente 10 metros de coluna de água, tá? Que é uma outra unidade. Então, com esse experimento aí, né, o Torricelli, ia falar Pascal, Torricelli foi capaz de provar o porquê que através de sucção uma coluna de água pode ir até no máximo 10 metros de altura, certo? Se você tentar succionar a água, ela consegue ir até no máximo 10 metros, certo? Succionando ela. Então, com esse experimento ele conseguiu provar, né, que no máximo que ele chega é até 10 metros, justamente por causa da pressão atmosférica, certo? Tranquilo? É isso, pessoal. Na verdade, essa aula termina aqui, né, na apostila. Vamos agora fazer um ou dois exercícios aí para a gente fixar um pouco esse conteúdo. Então, pessoal, vamos começar primeiro com esse exercício aqui, o 7.13, já lá no aprofundamento, tá? Então, ele é o FG Goiás. Os caminhões ficam maiores a cada dia devido à necessidade de se transportar cargas cada vez maiores em menor tempo. Por outro lado, o pavimento de estrada de asfalto ou concreto precisa ser dimensionado para que sua resistência seja compatível com a carga suportada repetidamente. Para um pavimento de boa durabilidade, a pressão de 2 megapascais deve ser suportada. Nessa situação, qual é a máxima massa em quilogramas permitida para um caminhão que possui 5 eixos, com 2 pneus em cada eixo, cuja área de contato de um pneu é de 0,02 metros quadrados, dado que a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que acontece? A gente tem lá o caminhão, ele tem 5 eixos e 2 pneus por eixo. Então, se a gente fizer um desenho aqui, vendo o caminhão por trás, ele vai ser mais ou menos isso aqui, né? Então, ele vai ter um pneu aqui, né? Que eu desenhei esdrúxulamente aqui, e o eixo aqui. Ele vai ter 5 desses eixos dessa forma. Então, o que acontece? Acontece que toda a pressão exercida pelo caminhão no asfalto vai estar distribuída, né? Na verdade, o que vai estar distribuído vai ser o peso do caminhão, né, em cada uma das rodas, certo? Então, o peso do caminhão vai estar distribuído em cada uma das rodas. E a pressão, né, vai ser justamente a soma dessa força-peso distribuída em cada uma dessas rodas, dividida pela área de cada roda, certo? Então, acho que o mais fácil nesse exercício é a gente somar a área de todas as rodas que estão em contato, né? Que são as 10 rodas, no caso, né? Porque você tem 5 eixos que tem duas rodas cada eixo. Então, você tem 10 rodas ao total. Então, qual que é a área total, né, desses pneus somado? E com isso você consegue, então, calcular, né, dado a pressão máxima aqui que o pavimento aguenta, qual que seria a máxima massa do caminhão, certo? Então vamos lá. A gente tem que a área total dos pneus vai ser 5 eixos vezes 2 pneus por eixo vezes a área de cada pneu, que é 0,02 metros quadrados, que vai dar uma área de 0,2 metros quadrados. Então, somando a área de cada eixo em contato, né, com o solo é 0,2 metros quadrados. Pois bem, a fórmula da pressão é igual ao peso do caminhão dividido pela área total dos pneus, né, que estão em contato com o solo. Só um detalhe aqui, eu distingui, tá? O P minúsculo é o P de pressão e o P maiúsculo é o P de peso. Então, prosseguindo, a gente vai ter que, substituindo os dados já, 2 megapascais, que é a pressão que o pavimento aguenta, 2 vezes 10 elevado a sexta, que é igual a M vezes G, né, que é é o peso do caminhão. Então, 10 é a aceleração gravitacional vezes a massa do caminhão, que a gente vai descobrir, né, a massa máxima para essa pressão aqui sobre o pavimento, dividido pela área total que a gente já calculou. Então, isolando o M, que é a massa do caminhão, você vai ter 2 vezes 10 a sexta, vezes 0,2 dividido por 10, que dá uma massa igual a 40,6
1000 quilos ou 4 vezes 10 a quarta quilos, que é o máximo que o caminhão pode ter para que esse pavimento suporte aí, né, o peso dele sem ter problemas. Então a resposta ali é a letra D. Então, pessoal, vamos para esse exercício aqui, o 7.14 da UEL Paraná. Considere que uma prensa aplica sobre uma chapa metálica uma força de 1 vezes 10 a sexta Newton, com o intuito de gravar e cortar 100 moedas. Supondo que cada moeda possui um raio igual a 1 cm, assinale a alternativa que apresenta corretamente a pressão total da prensa sobre a área de aplicação da chapa. Então, a moeda é isso aqui, né? Tem uma área circular ali com raio R, que ele falou que é 1 centímetro. Então, se ela vai bater com essa força, já dado para a gente que é 1 vezes 10 a sexta newtons, basta apenas a gente calcular qual que é a área dessa moeda, que daí a gente já consegue calcular a pressão, né? Já que pressão é força sobre área, força a gente já tem, só falta a área da moeda. Então, a área de uma circunferência, né, é igual a πr ao quadrado, ou melhor dizendo, a área de um círculo, né, é igual a πr ao quadrado. Então, a área do círculo é igual a π vezes r, né, que ele falou para a gente que é igual a 1 centímetro, passando para metros, 0,01 metros, né, não pode se esquecer disso, tá? Já que ele quer a unidade final em Pascal, que é uma unidade no sistema internacional, precisa ser em metro o raio, beleza? Então isso aqui é igual a π vezes 10 a menos 4 metros quadrados, beleza? Então, pegando lá a fórmula da pressão, então pressão é igual a força sobre área, a força ele já deu para a gente, 1 vezes 10 a sexta pascais, não, perdão, 1 vezes 10 a sexta newtons, dividido pela área da moeda, que é π vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, esse 10 a menos 4 passa lá para cima, troca o sinal do expoente, fica 10 a sexta com 10 a quarta. Então, bases iguais, soma-se os expoentes, né? Então, vai ficar a pressão igual a 10 elevado a 10 dividido por π pascais. Beleza? Resposta letra D ali. Tranquilo, pessoal? Então, é isso basicamente por essa aula. Se alguém tiver dúvida de algum conteúdo que a gente passou aqui, se não foi muito bem explicado na visão de vocês, pessoal, podem me mandar as dúvidas lá, podem aceitar sugestões, também fiquem à vontade, tá? No mais é isso, então desde semana que vem a gente termina essa apostila 4, beleza? Para a gente poder dar seguimento aí, né, já que a gente está meio atrasado, direto lá para a apostila 5, é isso. Até!